Cuidar da saúde bucal é importante em todas as fases da vida, mas com os primeiros dentinhos o cuidado deve ser dobrado. A higiene bucal, ela deve iniciar até mesmo quando se não existe dentinho em boca, né? As mães devem estar ali com atenção. Pode ser feita uma higiene com a gaze ou com a própria fraldinha limpa. Não precisa ser aquela higiene já quando se tem dentinho, após cada refeição, mas tirar ali uma horinha do dia para começar essa higiene, né? Porque a saúde do bebê nessa fase é a melhor fase para se iniciar. Hábitos de higiene bucal para a criança crescer sem problemas e já conhecendo a importância que é cuidar do dente. E daí, à medida que vai surgindo o dentinho, o primeiro dentinho, começa a escovação já mais com rigor, aí você já pode procurar ajuda profissional para orientação de como se faz essa higiene, que produto se usa, o que é correto e o que não é. Desde o nascimento até a primeira troca dos dentes, as mamães devem ficar atentas. A primeira dentição, ela inicia por volta dos 6 meses, começa a vir o primeiro dentinho, isso não é uma regra, mas pode variar um pouquinho menos e um pouquinho mais, ela vai até os 3 anos. Quando dá 3 anos, mais ou menos são 20 dentinhos de leite, e essa troca dos dentinhos de leite para o permanente começa a partir dos 6 anos de idade. Outra coisa que também não é regra, né? Assim, toda mãe não deve se preocupar porque o dente do coleguinha caiu e o do dela não caiu, né? Por volta dos 6 anos de idade começa a troca, podendo ser um pouquinho antes e um pouquinho depois. Segundo a odontopediatra Ana Lígia, a extração dos primeiros dentes também merecem atenção. Existe um processo de reabsorção fisiológica, o processo natural de amolecimento do dente, que a maioria das crianças estão lá, o dentinho começa a amolecer e alguns caem em casa mesmo, não tem problema. Tem outras crianças que têm um probleminha que chama retenção prolongada, que o dentinho não amolece. Nesses casos aí sim, precisa de uma ajuda profissional. O que não pode estar fazendo é um pai estar forçando em casa para tirar. Apesar de ser um dentinho de leite, tem envolvimento ali que pode trazer um probleminha, né? Uma infecção, uma inflamação. Então assim, caiu naturalmente, não tem problema. Mas se não está conseguindo, pede ajuda profissional. Caiu o primeiro dentinho. O que fazer, doutora Ana Lígia? Esse cuidado, quando ele cai naturalmente, não exige um cuidado maior, só higiene, limpar ali a região, não ficar colocando a mãozinha suja, ter cuidado para não estar fazendo nenhum exercício no dia seguinte, e aí vão começar a vir os novos dentinhos, que são os permanentes, que não trocam mais, e aí o cuidado já deve ser um pouquinho maior, não que não se tenha cuidado com o dentinho de leite, né? Muitas crianças se sentem ansiosas e até orgulhosas pela troca do novo dente. Já outras se sentem envergonhadas devido àquele espaço que fica entre os dentes. Nesse momento, a ajuda dos pais é fundamental. Esse período é um período de muito anseio das crianças, né? Primeiro, quando alguns coleguinhas começam a trocar, tá ali com a janelinha e ele não tá e querem estar com a janelinha. Ou então, perdeu o dentinho fora de época por algum trauma, então toda a turminha tá com o dentinho ali e aquela criança tá sem o dente. Isso gera até um pouco de vergonha na criança, né? Se tá tudo dentro da face, com a turminha, todo mundo num período só, ninguém tem problema. Agora, se ele atropela alguma fase, acaba que a criança fica com vergonha, cabe aos pais a orientar que ali é só uma fase, que vai vir um novo dentinho, né? Tem que passar por esse momento.